Jornalismo Bandeirantes. Jornal Bandeirantes. Agora, o Pulo do Gato, com José Paulo de Andrade. Ô, gente animada, hein? É bom a gente começar o programa assim, lá em cima, lá no alto. Obrigado, JP Vergueiro, que trouxe a programação conjunta de rádio e televisão. Desde 15 para as 4, continua na televisão e aqui na Rádio Bandeirantes entra o Pulo do Gato. Alô, São Paulo, bom dia, Brasil. Folhinha virando na alvorada do inverno 2020. Chegamos à sexta-feira, podia ser uma sexta-feira diferente, né? Com aqueles avisos que nós sempre dávamos aqui. Você que não vê a hora de acabar o expediente para confraternizar com os amigos, lembre-se sempre que bebida e volante formam uma parceria que pode ser mortal. Mas isso tudo vai passar e nós vamos voltar àquelas sextas-feiras tão gostosas, hein? Hoje, dia 3 de julho, estamos com lua crescente, só que a lua cheia já tá dando um chega pra lá, na crescente, viu? Tá uma coisa maravilhosa. Foi o que animou hoje o nosso Paulo Marcelo Mamoni a vir lá da Zona Norte pra cá, pro lado do Morumbi, pra região sudoeste de São Paulo. A lua... Ele veio embevecido, o tempo passou até mais depressa. É uma lua assim, aquela luona, mas ela muda oficialmente para cheia no domingo, na madrugada, a 1h44, portanto, pouco menos de 48 horas, né? Hoje o dia vai clarear às 6h50, 10 para 7, e vai escurecer às 17 horas e 33 minutos, 5h30 da tarde. São dias mais curtos, noites mais longas, esses que nós temos no período do inverno, a estação do frio. Falar nisso, Yuri Cavalieri, com que temperatura estamos começando a sexta-feira, 3 de julho? Muito bom dia a você, Zé Paulo, também o nosso ouvinte na Rádio Bandeirantes. Uma sexta-feira bastante gelada, viu, Zé? 11 graus é a temperatura média aqui na capital paulista. O céu está limpo, poucas nuvens, umidade relativa do ar quase em 90%, Zé. 11 graus, Zé. 11 graus é a média, muito frio. Bem frio. A umidade quanto? Quase 90%. Isso que dá aí uma sensação até de mais frio, né, do que os termômetros indicam. Com certeza. E os transportes públicos, dá para esquentar um pouquinho nos transportes públicos, né? Embora precise haver distanciamento social, no transporte público isso não é possível e parece que as nossas autoridades não sabem. É verdade, viu, Zé? A lei da física, na verdade, não funciona dentro dos trens, vagões e também ônibus aqui da capital paulista, viu, Zé? Cabe gente, se no ônibus cabe 40 pessoas, colocam 80 e eles seguem viagem. Nesse momento, operação normal, tanto na CPTM quanto com as estações aqui do metrô, nenhum problema, também com os ônibus de São Paulo, viu, Zé? Tá complicado isso, viu? Porque aos poucos, algumas atividades estão sendo retomadas. E retomando atividades, claro que as pessoas precisam se deslocar. É por isso, ontem, por exemplo, o trânsito, eu tenho uma visão privilegiada aqui de uma das mais importantes vias de ligação da região sudoeste, que é a Avenida Francisco Morato. Era um dia normal, sem pandemia, viu, Yuri? É um horário trânsito de pico, né, Zé? Pesado mesmo, viu? É verdade, Zé. E você falando, né, sobre uma sexta-feira diferente, no Rio de Janeiro quintou, viu, Zé? Não sei se você viu imagens. No Rio de Janeiro, os bares reabriram, a noite foi uma noite comum, voltou tudo normal, gente sem máscara, aglomeração, realmente, como você disse, aqui no trânsito em São Paulo já voltou, no Rio foi pior ainda nessa quinta-feira. O efeito nós vamos saber, né, daqui a poucos dias, mas as pessoas parece que voltam achando que não vai haver amanhã, né, dá essa impressão. Pois é. Bom, hoje, dia 3 de julho, uma simpática cidade paulista está aniversariando. Ela fica ali encostada em Poços de Caldas. Viu essa cidade mineira tão querida pelos paulistas, né? Muito mais paulista até do que mineiro. Fica ofendido quando fala isso, né? A terra, por exemplo, do Luiz Nassif, o grande jornalista especializado em economia, é de Poços de Caldas, né? A tia dele era dona de um dos doces mais gostosos que já existiram no mundo, o doce Mesquita, lá de Poços de Caldas. Mas estamos falando de Águas da Prata. Águas da Prata fica bem no caminho de Poços de Caldas, uma cidade que pelo último censo de 2010 tinha 7.584 habitantes, mas na época de temporada, né, que seria agora no inverno,
Águas da Prata, pelo menos, tem 50%, ou às vezes até 100% de ocupação. É uma cidade muito simpática e surgiu da descoberta da primeira fonte de águas do Ribeirão Prata, que fica perto ali da cidade. E o município foi criado exatamente nessa data aqui, 3 de julho de 1935. Portanto, há 85 anos. 85 anos de criação do município de Águas da Prata. Hoje também na história do Brasil, uma data importante. Em 1951, portanto há 69 anos, era assinada a Lei Afonso Arinos, proibindo a discriminação racial no Brasil. E tem esse nome porque foi proposta por um dos Afonsos Arinos de Melo Franco. São vários, né, na história do Brasil. Família muito importante lá de Minas Gerais. Então, a Lei Afonso Arinos, que tem esse nome, proíbe a discriminação racial, foi apresentada em 1951, portanto, há 69 anos, pelo senador Afonso Arinos de Melo Franco. São 5h36. Vamos saber do tempo com Amanda Sampaio, da Clima Tempo. Amanda? Hoje será mais um dia frio por todas as áreas do estado de São Paulo devido à influência de uma massa de ar polar. Em todo o litoral do estado pode garoar a qualquer momento e na capital o amanhecer será com chuva fraca, mas aos poucos o sol aparece entre nuvens e não há previsão de chuva. Na cidade de São Paulo, a máxima de hoje não passa dos 17 graus. Em todas as áreas do interior do estado, o sol vai aparecer forte e o tempo segue firme sem condições para chuva. Amanda Sampaio, da Clima Tempo. Daqui a pouco a previsão completa para esta sexta-feira e também para o fim de semana. Vamos ver o que chama a atenção aqui no estado de São Paulo hoje, né? Importante jornal paulista, um dos 3 maiores do Brasil, junto com o Globo do Rio de Janeiro e a Folha de São Paulo. Juro baixo no país faz brasileiros buscarem aplicações no exterior. Ora, era sempre o contrário, né? Aqui os juros eram altos e os estrangeiros vinham aplicar aqui. Agora está vendo esse movimento contrário, é? Mas onde é que estão pagando mais por aplicações, hein? Daqui a pouco a gente fala sobre isso aqui na hora dos indicadores da economia. Um outro destaque: mulher de Queiroz tinha contato que seria de Bolsonaro. Caderneta apreendida de Márcia Oliveira de Aguiar, mulher de Fabrício Queiroz, tinha números de celulares atribuídos a Jair Bolsonaro, a Flávio Bolsonaro, a primeira-dama Michele, e na agenda também havia contatos e anotações sobre policiais, pessoas envolvidas com a milícia e políticos do Rio. Um desses contatos estaria guardando uma pistola Glock para o Fabrício Queiroz. É a notícia que se destaca. Mas ela ainda não apareceu, viu? A Márcia Oliveira de Aguiar. Uma outra notícia diz respeito à ação do governo que quer melhorar imagem externa com TV. O presidente falou isso ontem, né? Ontem ele teve aí uma videoconferência com dirigentes do Mercosul e o ministro Fábio Faria deu a informação mais ampla, né? Tornar disponível conteúdo pelo serviço de streaming usando programas da EBC, que é a Empresa Brasileira de Comunicação. O Brasil precisa mesmo melhorar a sua imagem externa, né? Está muito desgastada, principalmente por conta da Amazônia. A Amazônia tem sido aí uma pedra no calcanhar do nosso governo. Outro destaque: China ameaça retalhar por causa de Hong Kong. O governo chinês diz que o Reino Unido violará acordo de devolução se insistir no plano de dar cidadania a milhões de residentes do território. Estados Unidos, Austrália e Taiwan também estudam receber refugiados de Hong Kong depois de rigorosa lei de segurança. A coisa tá feia por lá, viu? Os manifestantes que saem quase que diariamente às ruas não querem saber. E na França recebemos a notícia da demissão do primeiro-ministro francês. E agora o presidente Emmanuel Macron está procurando quem queira aceitar o seu convite, né? Envolve toda uma teia de contatos políticos, né? E o primeiro-ministro Edouard Philippe falou: "Ô Macron, fui.
envoie. E foi embora. Agora vamos ver o que é que o Macron vai fazer. 5 horas e 40 minutos, 5h40, vamos ao destaque do esporte com Guilherme Simati. Semifinais definidas na Taça Rio. O Flamengo encara o Volta Redonda. Fluminense e Botafogo fazem clássico. O Vasco vence, mas está fora da competição. No Campeonato Espanhol, o Real Madrid ganha e se isola ainda mais na liderança. Daqui a pouco o Simati volta para trazer detalhes. Agora vamos falar de Fórmula 1 e continuam insistindo em tirar a Fórmula 1 aqui de São Paulo, né? Esse aqui será o último ano do contrato com a Prefeitura de São Paulo. E o Rio de Janeiro tem o apoio do presidente da República. Claro que agora tem um componente político a mais, além do que já tinha, né? Agora é a divergência que existe entre o presidente e o governador de São Paulo. Então o presidente se reuniu com o responsável pela Fórmula 1, que garante que o autódromo de Deodoro, que ainda não foi sequer aprovado, vai estar pronto para receber o Grande Prêmio de Fórmula 1 de 2021. Eu duvido, mas está aí de novo essa discussão, né? São Paulo vai tentar manter a Fórmula 1 por aqui, porque isso significa divisas, né? Vem muito turista. E apesar de não haver brasileiros mais na Fórmula 1, é uma atração sempre a realização desse grande prêmio para os amantes da velocidade. Vamos ver no que é que vai dar. O Rio de Janeiro está lá cutucando, viu? Está cutucando, mas primeiro precisa ter um autódromo. Né? Tem sérios problemas ambientais para a aprovação do autódromo de Deodoro. Mas eles querem porque querem tirar a Fórmula 1 aqui de São Paulo. Bom, vamos então agora chamar a Juliane Serrazoli, ela que é a nossa especialista em Fórmula 1 e participa sempre com o Odinei Edson das corridas, e ela traz essa informação porque ela fica ligada diariamente nas novidades da prova mais famosa do automobilismo mundial, que é exatamente a Fórmula 1. Juliane. Mundial de Fórmula 1. Oferecimento Caltabiano Maquilarte, a única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Patriani, conheça a construtora Patriani e descubra um novo prazer em morar. E Totality Blindados, liberdade e segurança no seu caminho. Acesse totality.com.br. Finalmente, depois de quase 4 meses de espera por conta do coronavírus, vai ter carro de Fórmula 1 na pista nesta sexta-feira, com os primeiros treinos livres para o GP da Áustria. E a primeira sessão vai começar daqui a pouquinho, às 6 horas da manhã, no circuito de Red Bull Ring. Um pouco depois, a partir das 10 horas da manhã, vai ter a sessão mais importante do dia, porque é aquela realizada no mesmo horário da classificação no sábado e da corrida no domingo. As equipes estão chegando no escuro para esse início de temporada porque os testes foram realizados em fevereiro e depois o coronavírus causou uma série de cancelamentos e adiamentos de GP. Mas existe uma grande expectativa em cima do Max Verstappen da Red Bull, porque ele venceu nos últimos 2 anos na Áustria. Mas o holandês acha que isso não vai fazer muita diferença numa temporada tão única como a de 2020. É claro que foi ótimo o que aconteceu aqui nos últimos 2 anos, mas isso não significa que vamos ter um bom ano de novo, especialmente porque essa temporada é meio diferente. A Band News FM vai transmitir a etapa de abertura do campeonato da Fórmula 1 a partir das 9h30 da manhã deste domingo. Informações que chegaram com a Juliane Serrazoli. Agora são 5 horas e 44 minutos, 5h44. O prefeito de Osasco, Rogério Lins, teve mal-estar ontem e foi levado para o Hospital Municipal Antônio Gílio. Exames indicaram alterações cardíacas, deve ter tido arritmia, né? O quadro de saúde é estável. Só para lembrar, né? Exatamente nessa época, um ano em festas juninas, o prefeito de Osasco e sua mulher, que participavam de uma festa junina, foram atingidos numa explosão de fogueira. E ele se feriu gravemente, ele e a esposa. A polícia de São Paulo apreendeu mais de 55 toneladas de drogas no estado nos 3 primeiros meses da pandemia. Os traficantes não pararam, né? Não era porque tinha pandemia que iam parar, não.
E os números são 40% maiores em relação a março, quando tudo começou, né? Abril e maio do ano passado. Então, fazendo a comparação aí, a polícia apreendeu mais 55 toneladas de drogas no estado. 40% mais do que no mesmo período do ano passado. E a maior quantidade foi de maconha, 48 toneladas. Depois, cocaína, 5 toneladas. Mas não adianta, né? Cá entre nós, é enxugar gelo esse tipo de operação. Ao longo do primeiro trimestre, também foram apreendidos 700 quilos de crack. Esse tem que ser apreendido mesmo, porque esse mata. Yuri Cavalieri, mais um destaque aqui no Pulo do Gato. Olha, Zé, vamos falar sobre a conta de luz aqui em São Paulo, que deixou muito paulistano de cabelo em pé. O PROCON, ele notificou a Enel, viu, Zé Paulo? O PROCON quer explicações, né, sobre a questão da conta de luz de março, abril e maio. Mais de 12 mil reclamações foram registradas por consumidores somente no mês de junho, Zé. No mês passado, a empresa, lembrando, retomou, né, a leitura tradicional dos relógios e, com isso, valores que deixaram de ser cobrados acabaram adicionados a outras contas. Esse problema ocorreu principalmente com clientes que não fizeram a autoleitura e também já pagaram o boleto de acordo com a média de consumo dos últimos 12 meses. Lembrando que aqui na Rádio Bandeirantes, o secretário estadual de Defesa do Consumidor, o Fernando Capeça, ele disse, né, que o PROCON quer que a empresa justifique essa conduta. Qual foi a impossibilidade que a impediu totalmente de fazer a leitura do relógio nos meses de março, abril e maio, quando a Sabesp fez a leitura, a Comgás fez a leitura, outras distribuidoras de energia elétrica fizeram a leitura em outras regiões do estado de São Paulo. Então ela tem que justificar por que é impossível. E eu quero saber qual foi a redução de despesas que ela teve, substituindo a leitura feita pelo servidor por um simples cálculo de média aritmética. Zé, agora uma força-tarefa foi montada para revisar todas essas cobranças. Mas após estudar o caso, o PROCON aqui de São Paulo concluiu que a empresa só pode cobrar os valores na impossibilidade de medição e não como escolha. A Enel precisa provar que foi impossível ler os relógios, senão nenhum acréscimo deve ser exigido dos clientes. Ou seja, o excedente que veio no boleto de junho seria cancelado. O diretor de regulação da distribuição da Enel Brasil argumenta que não foram encontradas divergências nas correções aplicadas às contas. O valor mais alto seria referente a apenas um ajuste, como explica Luiz Gazulha. Não verificamos nenhum tipo ainda de divergência em virtude dessa cobrança, principalmente porque ela é apenas um ajuste na leitura, tá? Então, assim, estamos com interlocução com o PROCON, né? O PROCON, sim, nós estamos interagindo com ele, e a partir de agora retomamos a leitura presencial. Então para o nosso consumidor, ele sim tem um ajuste agora no primeiro mês de leitura, no segundo mês volta tudo normal, porque a leitura ela voltou. E as irregularidades que forem verificadas nas contas de luz serão encaminhadas para a fiscalização e poderão gerar uma multa para a Enel, viu, Zé? Olha, tá complicada essa história, hein? Mas agora, no meio de tudo isso, né, desses aumentos que são atribuídos à leitura por média, vem a bondosa ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, e sapeca um reajuste de mais de 4% nas contas de luz. Então uma coisa vai acomodar a outra, viu? Vai equilibrar o que foi cobrado a mais e que teria de ser devolvido. Nunca é devolvido em dinheiro, né? É sempre em desconto nas próximas contas. Então isso vai ser mínimo com esse reajuste em média de 4,2% que a ANEEL concedeu ao setor de distribuição, como é o caso aqui da Enel, ou a Enel de São Paulo, sucessora da AES Eletropaulo. São 5 horas e 49 minutos e o ministro das Infraestruturas e Habitação de Portugal, Pedro Nuno Santos, anunciou ontem que o atual presidente da Comissão Executiva da TAP, Transportes Aéreos de Portugal, Antônio Aldo Neves, que é brasileiro, vai ser substituído de imediato. Quer dizer, sai já, sem revelar qual será o seu sucessor. O governo português chegou a um acordo aí com os acionistas e agora passa a deter uma participação de 72,5% na TAP. Só para lembrar, o restante pertence à Brasileira Azul, que já teve maioria. E isso causou grande comoção política lá em Portugal. Como? Vamos perder a nossa empresa orgulho
para o Brasil, e aí o governo português começou a injetar, já logo no primeiro momento igualou a participação acionária e agora chega a 72,5%. Num momento difícil, né, para a aviação no mundo. O ministro disse que a permanência de Antonoaldo na empresa não faria sentido, porque o acordo que foi alcançado ontem formaliza a saída do acionista responsável pela contratação do gestor, que é exatamente o empresário David Neeleman, da Azul brasileira. Com o acordo, o Estado português reforça na empresa com a aquisição da participação de David Neeleman por 55 milhões de euros, de 50% para 72,5%. Então era 50-50 e desde ontem passa para 72,5% a participação do governo português na Transportes Aéreos de Portugal. Questionado se há um nome para substituir o brasileiro Antonoaldo Neves, o ministro disse que o governo já iniciou o processo de reflexão. Então estão pensando, acho que nem dormiram, para saber quem pode substituir Antonoaldo Neves, que deixou uma boa imagem de administrador à frente da TAP. Mas a hora que o comando acionário passa para o governo de Portugal, nem precisa dizer que a cúpula seria substituída. Agora são 5h52, Yuri. Olha, Zé Paulo, vamos falar de Mega Sena, afinal, né, acumulou na quarta-feira. No sábado, o prêmio é estimado em 27 milhões de reais para quem acertar as 6 dezenas. Lembrando que na quarta-feira os números foram 2, 4, 25, 36, 50 e 53. Tivemos 51 apostas vencedoras na quina, que cada uma recebeu mais de 43 mil reais. Portanto, ainda tem tempo, quem quiser fazer uma fezinha para sábado, 27 milhões de reais para quem acertar as 6 dezenas, Tá aí, hein? Acumulou o prêmio, então 27 milhões. E vai subindo. Bom, dessa vez não tem um prêmio maior do que a Mega Sena, né, Yuri? Na semana passada tinha a quina de São João, né? É verdade, mais de 140 milhões de reais. Aí foi uma bolada total, viu, Zé? Mas 27 está de bom tamanho já. E ontem a Polícia Militar realizou uma operação na favela do Moinho, no centro de São Paulo. E um jovem de 18 anos terminou ferido. A ação ocorreu depois de um cachorro da Polícia Militar flagrar a presença de drogas numa casa durante um patrulhamento de rotina. Esses cachorros aí são dedo duro mesmo. Eles chegam lá e ó... e param e ficam esperando que o policial vá lá ver. A Secretaria de Segurança Pública diz que o suspeito fugiu da abordagem e pulou o telhado, quebrando telhas. E depois dessa operação, os moradores começaram a hostilizar os policiais militares. É sempre assim, né? As comunidades ficam contra a polícia e não contra aqueles que são infratores, né? E aí a polícia revidou com disparos de tiros de borracha e bombas de efeito moral. Os manifestantes chegaram a atear fogo e bloquear a circulação de carros no viaduto Engenheiro Orlando Gurgel, que passa sobre a comunidade. Em nota, a Polícia Militar endossou a informação divulgada pela Secretaria de Segurança Pública, informando que um policial também ficou ferido durante a ação. Mais uma ação policial que termina em confusão, hein? Olha, é bom que hoje fiquem por lá, viu? Dando umas voltas ali, porque é possível que haja mais manifestações. O senador Flávio Bolsonaro e a mulher foram intimados pelo Ministério Público para depor na próxima semana. É o Ministério Público do Rio de Janeiro, né? Que não quis saber, que passou para a segunda instância o caso do senador. Olha, o Brasil está de pernas para o ar, né? Não se respeita, também tem decisões que merecem reparos. Ontem o Fabrício Queiroz prestou depoimento à polícia do Rio de Janeiro. Segundo o procurador da República, Eduardo Benones, que ouviu o Queiroz por mais de 2 horas, o depoimento não nega que houve um vazamento na Operação Furna da Onça. Indica que a investigação deve continuar. Muito vago, né? Dizer, não, ele não nega, mas ele afirma. Aí já é outra coisa, viu? Esse cara é escolado. Não esperem que ele vá dar todo o serviço aí. Muita coisa vai passar para que ele chegue a isso. E o que é que o nosso Sedom hoje
revela aqui para nós, hein? Nosso Sedom tem cada coisa, é o arquivo da Rádio Bandeirantes. Nós vamos falar hoje de Teresa de Marzo Rösler, que nasceu em São Paulo no dia 4 de agosto de 1903. Filha de pais napolitanos, conservadores como todos daquela época, eles tentaram impedir de todas as formas que aos 16 anos Teresa se envolvesse com a aviação, que era uma atividade até então exclusiva dos homens. É uma dessas mulheres, né, predestinadas mesmo, né, como a Chiquinha Gonzaga, né? Ela tanto fez, essa Teresa, que acabou tirando o brevet de pilotagem e se tornou a primeira mulher no Brasil a estar apta a voar. É o de número 76, o brevet que ela recebeu. Bom, no dia seguinte ao seu voo de exame, 8 de abril de 1922, uma outra mulher, Anésia Pinheiro, também submeteu a checagem e recebeu o brevet de número imediatamente posterior, número 77. Então o brevet de número 76 é de Teresa de Marzo Rösler e o de 77 de Anésia Pinheiro. As duas pioneiras da aviação enfrentaram muitos preconceitos para obter suas licenças de voo. Além da maledicência da vizinhança, Teresa de Marzo também bateu de frente com a família. Vamos ouvi-la. Comecei a aviação, estava em casa, na ladeira do Dr. Falcão, onde meus pais moravam, olhando assim para o céu, o viaduto do chá, e olhando lá para cima, vi aquele bichinho, me deu vontade de aprender. Nunca tinha visto um avião de perto. Me deu aquele entusiasmo tão grande, sem falar para minha mãe, fui saber onde era esse campo. Fui conversar com os irmãos Rob. Então eles me pediram 600 mil réis para 10 horas de voo. Aí cheguei em casa, contei para a mamãe. A mamãe ficou louca. Fui falar com o papai. O papai disse, eu não dou um tostão. Não conte comigo. Também não quero, trata de casar. Era o que meu pai sempre falava. Então, como nós tínhamos uma vitrola, daqueles trombones antigos, sabe? Peguei e rifei. Como se diz, no dia da loteria, eu fui verificar, eu tinha mais 2 ou 3 cartões que eu não consegui vender. Tornei ficar com a vitrola outra vez. Tornei rifar. Todos compravam, porque sabiam que eu queria, que aquilo era para fim, para aprender aviação. Às vezes dos comentários achavam que quem era aviadora, que nadava, que jogava tênis, né, que guiava automóvel, achavam que não prestavam. Né? Era assim mesmo. Agora, vejam só a sequência dessa história, né? Quem era o instrutor dela na escola de aviação? A escola de aviação dos irmãos Roma. Um instrutor alemão chamado Fritz Rösler, exatamente que deu o sobrenome a ela acrescentado ao de Marzo napolitano. Então ela passou a ser Teresa de Marzo Rösler. E não é que esse alemão, que foi o instrutor dela, depois que eles se casaram, em 1926, começou a implicar com a atividade dela, com a atividade aviatória da Teresa. E olha, como era de praxe naquela ocasião, né? Para não sacrificar o casamento, a Teresa deixou de voar. E a união dos dois aí durou 45 anos. Ele morreu em 1971 e a Teresa de Marzo morreu em 1986. Seus corpos estão sepultados no cemitério do Araçá, aqui em São Paulo. Falamos então de uma das pioneiras da aviação brasileira, Teresa de Marzo Rösler. E da outra também, Anésia Pinheiro, que tem um cantinho reservado. Agora 6 horas, hora oficial do Brasil. Bandeirantes, em sua defesa, ao seu lado, sempre. O Pulo do Gato. Agora são 6 horas e 1 minuto. Yuri Cavalieri esteve conosco até agora. Bom descanso, Yuri. Muito obrigado, viu, Zé? Sempre um prazer estar aqui no Pulo do Gato com você e um ótimo fim de semana. Para você também. E chega a Maju Arruda Leite. Tudo bem, Maju? Oi, Zé Paulo, tudo bom? Bom dia a você, bom dia aos nossos ouvintes aqui do Pulo do Gato. Muito frio?
Frio, hein? 10 graus, né? Aqui acho que os termômetros marcam na capital paulista. Cada dia mais difícil sair da cama, Zé. É bem por aí. E vamos pôr música na nossa conversa hoje, lembrando uma das bandas mais famosas e principalmente o seu vocalista. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Estamos falando de Jim Morrison, vocalista da banda The Doors, encontrado morto no hotel em que estava hospedado em Paris, capital francesa, no dia 3 de julho de 1971, há 49 anos. Os Doors foram uma banda de rock norte-americana fundada em 1965 em Los Angeles, Califórnia. Além do Jim Morrison, que era o vocalista, nos teclados o Ray Manzarek, na guitarra o Rob Krieger e na bateria John Densmore. A banda recebeu esse nome, sugerido por Jim Morrison, do título do livro de Aldous Huxley, The Doors of the Perception. Esteve entre as mais controversas e influentes bandas de rock da década de 60, principalmente por causa das letras de Jim Morrison e suas atuações de palco imprevisíveis. Depois da morte dele, em 1971, os membros remanescentes continuaram como um trio até desfazer o grupo em 1973, 2 anos depois. Ele nasceu em 8 de dezembro de 1943, portanto, tinha 26 anos, quando morreu. Ele faria naquele ano 27, É isso? Se estou fazendo a conta certa, é isso aí, 28, ele faria. Ele tinha 27 anos. E a parceira dele, Pamela Morrison, morreu 4 anos depois, em 1975, também com a mesma suspeita de ingestão de drogas. Ô Ailton Dias, a gente poderia ficar tocando até 6h30 essa música dos Doors. Quantos minutos tem essa música? E o Light My Fire? É só 7 minutos só. Só, Só 7 minutos. Dá pra tocar até 6h30. Muito boa essa música. São 6h04, 6h04. Lucas Josino já está aqui conosco. Josino, bom dia. Pois é, Paulo, muito bom dia a você, bom dia a todos os nossos ouvintes. Chegou a sexta-feira tão desejada para todo mundo. Sexta-feira começa fria, como disse a Maju, cada dia é mais difícil de sair da cama. 11 graus marcando os termômetros de rua aqui na zona leste de São Paulo. Zé Paulo, temos informação importante. O governo do estado de São Paulo vai liberar a reabertura de teatros, museus, salas de cinema e galerias já a partir da fase amarela do plano de flexibilização. Então a capital, por exemplo, já está em condições sanitárias para que os pontos culturais voltem a funcionar. O anúncio será feito hoje em coletiva de imprensa feita no Palácio dos Bandeirantes. Algumas medidas serão anunciadas, como venda de ingressos exclusivamente online por sites, as atividades terão lugar marcado, público sentado com distanciamento e será proibido o consumo de alimentos nas salas. As pessoas só poderão entrar nos eventos com máscara e a capacidade máxima do público será de 40%. Em um primeiro momento, a liberação dos espaços de cultura era prevista apenas na última fase, a fase azul, mas os membros do governo garantem que, com devidos cuidados, não haverá problemas para que as cidades que estão na terceira fase reabram. A decisão final será dos prefeitos, que vão bater o martelo se o município está preparado ou não para a reabertura. Ainda não há uma previsão para a volta de eventos em espaço aberto e que o público fique de pé, como shows. Mas teatros, cinemas, museus, galerias já vão abrir, dependendo, claro, de cada prefeito que já está na fase amarela, Zé Paulo. É até complicado isso, Vai abrindo aos poucos e com tantas e tantas exigências, com os tais protocolos. E olha, eu continuo insistindo, viu? Nós temos brechas importantes aí que são os transportes coletivos.
Mas, de qualquer maneira, também não é para as pessoas saírem que nem loucas, né? Como foi ontem lá no Rio de Janeiro, né, Lucas? Que coisa, hein? Parecia que o mundo iria acabar se não fosse ontem, né? Para os restaurantes que reabriram. Imagens impressionantes, né, Zé Paulo? Até parecia que eles ficaram meses, assim, semanas, sem conseguir chegar perto dos restaurantes, dos bares. Claro, conseguiam, de forma delivery, de entrega, mas foi impressionante mesmo a forma que a gente viu essas imagens, tudo muito lotado, tudo muito cheio, muitas filas, inclusive até de academias. A gente viu algumas imagens de academias que reabriram, claro, com horário marcado, agendado, mas filas enormes para as pessoas entrarem nas academias também. São 6h07. Agora há pouco o Yuri Cavalieri falou do prêmio da Mega Sena, de 27 milhões no sorteio de amanhã, né? Falando em loteria, os sorteios da Loteria Federal retornam a partir de amanhã. Eles estavam interrompidos desde o fim de março por conta do coronavírus. Os bilhetes que já tinham sido produzidos e distribuídos continuam disponíveis para venda nas lojas lotéricas. Estão válidos, ainda que a data impressa seja março ou abril, senão seria um grande prejuízo, né? Os bilhetes já estavam produzidos quando foram interrompidos os sorteios da Loteria Federal. Então amanhã volta a Loteria Federal, que também é uma das mais simpáticas loterias da Caixa, né? E a mais antiga delas. Os sorteios às quartas-feiras ainda não vão retornar, não, só em setembro. Dia 23 de setembro é que voltam os sorteios da Loteria Federal às quartas-feiras, mas aos sábados já amanhã. Maju Arruda Leite, ontem foi um dia de reconstrução em Santa Catarina, mas que estrago que houve por lá, não? Pois é, Zé Paulo, situação complicada. E o governo de Santa Catarina anunciou o estado de calamidade pública após os estragos, causados pelo ciclone bomba no sul do país. Esse fenômeno, Zé, atingiu 135 municípios do estado e deixou 9 mortos. Agora, o governo estadual deve ter aí mais agilidade para auxiliar as mais de 1.400 pessoas afetadas. O prefeito de Tijucas, cidade bastante afetada aí pelo ciclone, Eloy Mariano Rocha, ressalta a importância da defesa civil para reduzir esses danos. O momento é momento de reconstrução, ter muita fé, muita calma, colocar todas as estruturas que a gente tem. Realmente a gente está precisando de ajuda externa, precisamos que o Estado olhe com carinho e vamos aí reconstruir o que foi perdido. No Rio Grande do Sul, Zé Paulo, municípios da região norte devem anunciar estado de emergência. Ao menos 2.200 pessoas estão fora de casa, sendo que 74 estão desabrigadas. Pelo menos 300 mil pessoas em Santa Catarina e Rio Grande do Sul ficaram sem energia elétrica nesta quinta-feira, Zé Paulo. Nossa, mas foi um destelhamento, de empresas, de galpões, de residências, coisa muito feia que aconteceu por lá. Agora, aquela região, a região sul do país, ela tem muita turbulência. Quem viaja de avião para o Rio Grande do Sul, por exemplo, quando está passando de Santa Catarina para o Rio Grande, sente uma turbulência no voo. Ali tem problema mesmo, e não é à toa que de vez em quando Santa Catarina registra esses fenômenos na natureza. E olha, falar em Santa Catarina, tem mais um aqui, viu? A possibilidade do novo coronavírus ter sido registrado no Brasil em novembro do ano passado. E quem está fazendo essa afirmação são pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina. Eles encontraram registros do vírus no esgoto de Florianópolis. As duas amostras seriam o primeiro registro do coronavírus nas Américas e foram colhidas em 27 de novembro do ano passado, 2 meses antes do primeiro caso clínico ser relatado no Brasil. E os pesquisadores chegaram a esse vírus aí em 9 de junho. As amostras estavam congeladas e o resultado da pesquisa foi divulgado ontem. Aí, a pesquisadora Gislaine Fongaro, do Laboratório de Virologia Aplicada da Universidade de Santa Catarina, explicou que a descoberta não significa que a pandemia teve origem no Brasil, mas que começou antes do que se imagina. Estudos semelhantes encontraram
o vírus no esgoto de Wuhan, na China, em outubro. E na Itália, no início de dezembro. E aqui no Brasil, em Santa Catarina, em novembro, como foi divulgado ontem pela Universidade Federal de Santa Catarina, antes do vírus ser descrito no dia 31 de dezembro. E ela diz, devemos sim olhar para amostras retroativas de pacientes também, se tivermos essas amostras para entender o fluxo do vírus. E a pesquisadora Gislene diz que o desconhecimento da doença mundialmente antes de dezembro pode ter impedido o diagnóstico correto em pacientes. Antes disso não se tinha como desconfiar, porque não se sabia que o vírus existia. E talvez com esse estudo a gente consiga agora olhar para amostras retroativas também de pacientes para saber desde quando o vírus circulava. Então tá aí. Agora mais um cuidado que os especialistas recomendam, hein? Cuidados ao usar banheiros públicos compartilhados, hein? A importância da higienização nesses casos aí. O grande problema é se houver pessoas muito próximas umas das outras. Então, muito cuidado aí, muito cuidado. Nós vamos mudar os nossos hábitos, né? A partir de agora, com certeza. O Brasil já superou a marca de 1,5 milhão de pessoas infectadas com o novo coronavírus. Em 14 dias, mais de 500 mil novos casos da doença. E registramos, nas últimas 24 horas, 47.984 novas infecções, com mais de 1.000 mortes pelo terceiro dia consecutivo. É muita morte, né? É muita morte que está havendo ainda e nós não temos aí uma perspectiva de quando isso vai acabar. Mas um dia acaba. São 6h13 agora. Na Trilha do Pódio, com Elia Júnior. Oferecimento Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Bom estarmos juntos, seguimos neste enfrentamento ferrenho contra o Covid-19, mas seguimos também na batalha pela melhor preparação da equipe brasileira rumo a Tóquio 2021. No futebol, não é diferente. A seleção brasileira defende no masculino o bicampeonato olímpico. O time brasileiro será comandado pelo jovem André Jardine. Nesta semana, conversei longamente com o José Moraes, um dos bons e ótimos, eu diria até, treinadores da escola portuguesa, atualmente no Jeonbu da Coreia, bicampeão coreano de futebol e busca agora o seu terceiro título consecutivo. Mas o que me leva a falar a respeito da escola portuguesa é exatamente a expectativa que eu particularmente tenho de que os nossos treinadores de futebol possam ter a aplicação e o estudo que a escola portuguesa apresenta. Não é por acaso que hoje alguns dos melhores treinadores do planeta são portugueses e estão espalhados pelos 4 cantos do planeta, na maioria dos casos, em grandes equipes. Isso significa que a nossa seleção olímpica poderia ir muito bem nesta escola. Uma escola da preparação, uma escola do estudo, uma escola da análise de desempenho. É o Brasil rumo ao bicampeonato em Tóquio 2021. O Pulo do Gato. E agora Paula Soares da Clima Tempo vem com a previsão completa para hoje e para o fim de semana. Paula, o frio continua, hein? Bom dia. Bom dia, Zé. Bom dia para todos. O frio continua, né? Então continuamos sob a influência de uma grande massa de ar polar, né? Que é essa responsável por trazer esses ventos frios aqui para São Paulo. São ventos frios, mas são ventos mais secos também, né? Então a maior parte do estado hoje fica sem chuva. Só no litoral, que hoje tem um pouquinho mais de umidade, então o céu fica nublado lá nas praias e pode garoar em alguns momentos, né? Mas também não é uma chuva muito significativa, não é chuva que acumula grandes volumes. Aqui na região metropolitana, a gente vai ter um pouco mais de nebulosidade em relação a ontem. Ontem, principalmente no período da tarde, nós ficamos com o céu praticamente sem nuvens, né? Hoje tem um pouco mais de nebulosidade, mas o sol aparece no decorrer do dia e a temperatura
continua baixa por aqui. Então agora está fazendo em torno de 10 graus aqui na cidade e a máxima só vai até 17. Dia bem frio aqui na capital paulista e na região metropolitana de forma geral. Lá no interior, a temperatura sobe um pouquinho mais em relação aqui à capital, né? Mas também não sobe muito, não passa muito dos 20 graus, fica em torno de 20, 21, dependendo aí da cidade. Então, no interior, embora eles tenham mais sol em relação às áreas aqui do leste do estado, a temperatura também vai ficar baixa. Então, todo o estado de São Paulo hoje, com esses ventos mais frios, que não deixam a temperatura subir muito. No fim de semana, a gente ainda começa aí o sábado com temperaturas baixas, amanhã não vamos passar dos 21 graus aqui na capital paulista, mas aí no domingo já esquenta de forma um pouquinho mais significativa. Então, no domingo à tarde vai fazer 26 graus e essa é a máxima do domingo. Então, sábado frio ainda e domingo esquentando um pouquinho mais, Muito bem, a Paula Soares volta daqui a pouco na programação da Rádio Bandeirantes. Um bom dia, um bom fim de semana, Paula. Bom dia, bom fim de semana e até mais. Agora são 6h18, o Senado aprovou o novo marco legal do saneamento básico na última quarta-feira. Projeto de iniciativa do Executivo, que foi aprovado em dezembro pela Câmara Federal e depois da aprovação no Senado na última quarta-feira, vai ser assinado pelo Presidente da República. A matéria baseou-se na medida provisória 868 do ano passado, de 2 anos atrás, de 2018, que perdeu a validade em 2019. Assim, o governo enviou um projeto com o mesmo tema para o Legislativo. O texto prorroga o prazo para o fim dos lixões, facilita a privatização de estatais do setor e extingue o modelo atual de contrato entre municípios e empresas estaduais de água e esgoto. Pelas regras em vigor, as companhias precisam obedecer a critérios de prestação e tarifação, mas podem atuar sem concorrência. O novo marco transforma os contratos que estão em vigor em concessões com a empresa privada que vier a assumir a empresa estatal. O texto também torna obrigatória a abertura de licitação envolvendo empresas públicas e privadas. 6h19, Paulo, e os governantes têm aí 13 anos para acabar com uma tragédia social, que é a falta de saneamento básico para milhões de brasileiros. Situação bem conhecida dos moradores da Vila Piauí, em Ferraz de Vasconcelos, aqui, cidade da Grande São Paulo. Pelo bairro, criado há 10 anos, não é preciso andar muito para observar o esgoto que corre no meio da rua. Cerca de 35 mil pessoas vivem na região sem saneamento. A palavra que eu tenho para definir isso é total abandono. Tenho alergia, né? Esse contato que a gente tem devido também ao barro, no dia a dia também faz muito mal. Aí você vê de tudo desse arroz, resto de comida, isso prejudica muito a gente aqui. A solução encontrada pela auxiliar de cozinha Ângela Aurélio e pelos vizinhos dela foi construir uma rede clandestina. Porque aqui ninguém lembra da gente. Praticamente a gente é esquecido aqui. Pois é, e os últimos dados revelam que mais de 230 mil pessoas sofreram com doenças causadas pela falta de saneamento básico em 2018. 2.180 morreram. Hoje, 46,9% da população brasileira ainda moram em locais onde não há coleta de esgoto. Os números se tornam mais alarmantes quando são separados por região, Zé Paulo. No norte do país, 89,5% dos cidadãos não contam com o serviço. Já no Nordeste, são 72%, seguido do Sul com 54,8%, Centro-Oeste 47,1% e pelo Sudeste 20,8%. Para o presidente executivo do Instituto Trata Brasil, Edson Carlos, os dados escancaram o tamanho do problema no país. O saneamento básico no Brasil é vergonhoso, para falar pouco, porque nós estamos em pleno século XXI, uma das 10 maiores economias do planeta, e não conseguimos ainda levar água potável para todo mundo, coletar e tratar esgoto, que é a infraestrutura mais elementar que um país tem que ter. E não é de hoje que o jornalismo da Band denuncia essa precariedade. Em 2012, Joelmir Betting afirmou: as doenças da água podre não tratada sem esgoto no lixo estão matando milhões de pessoas no mundo, algo parecido com metade da mortalidade infantil no Brasil.
Na semana passada, o Senado aprovou o marco regulatório do saneamento básico, como você acabou de falar, Zé Paulo. Esse documento determina a cobertura de 99% para o fornecimento de água potável e de 90% para a coleta e tratamento de esgoto até 2033. As regras também liberam as empresas privadas para participarem aí de licitações. A falta de concorrência é apontada como o principal motivo do atraso no setor. Hoje, 70% das cidades do Brasil têm aí o serviço operado por empresa estadual e nem sempre com a eficiência esperada, lembra Edson Carlos. O que o marco regulatório busca é trazer novas empresas para disputar esse setor onde o serviço não funciona, onde a empresa trabalha bem, não há problema nenhum, ela vai continuar lá. Editorial. A Idade Média ainda não foi vencida em todas as regiões do Brasil. A falta de rede de esgoto e, muitas vezes, o esgoto a céu aberto na vida de metade da população, além da realidade homicida da falta de água encanada para 35 milhões de brasileiros, escancaram para toda a sociedade uma paisagem que não pode mais ser tolerada. Aos que ainda estavam cegos diante dessa tragédia social, a pandemia trouxe o seu recado claro. O saneamento básico, velho tema da Band e uma das obsessões do nosso Joelmir Betting, exige a consciência de todos e o empenho total do Estado. Acompanhamos, aplaudimos e vamos sempre cobrar resultados da execução do excelente projeto aprovado no Congresso e enviado pelo Planalto. Sem as amarras estatais, que durante séculos condenaram multidões de brasileiros a uma condição indigna, agora o caminho está aberto. Vamos por ele, em busca dessa conquista civilizatória e democrática que cada brasileiro merece. Essa é a opinião do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Agora são 6h24. Muito feliz essa lembrança de Joelmir Betting. No nosso Jornal da Bandeirantes, gente, às 8h, quantas vezes o Joelmir não chamava a atenção para esse problema de saneamento? Saneamento é saúde. E parece que os governantes davam prioridade para fazer obras que aparecessem e não obras subterrâneas, como é a maioria das obras de saneamento. Essa mentalidade está mudando e precisa mesmo mudar. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo Tribunal Federal que o presidente Bolsonaro possa escolher a forma como prefere depor no inquérito que apura sua suposta interferência na Polícia Federal. O procurador Augusto Aras, em parecer enviado ao Supremo, diz que o presidente tem o direito de optar por enviar uma manifestação por escrito, ir pessoalmente ou ficar em silêncio. A consulta foi feita pelo relator do caso, o decano Celso de Mello, que decidirá como Bolsonaro será ouvido no processo. Dependendo do decano, o Bolsonaro vai ter de ir presencialmente depor a Polícia Federal, se depender dele. A investigação foi aberta a partir de afirmações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que saiu ressentido do governo, né? Depois do presidente ter demitido o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Foi um pretexto, né, que o Sérgio Moro encontrou para dizer, eu não compactuo com coisas erradas. Foi mais ou menos por aí, né? Ele que era o queridinho do Brasil, mas que deixou aí um rastro de muitas dúvidas quanto à sua atuação à frente da 13ª Vara Federal de Curitiba, onde ele instalou a chamada República de Curitiba, a República da Operação Lava Jato. 6h26, agora o agronegócio aqui no Pulo do Gato. Um agroabraço para você, Márcio Fernandes. Olá, Zé, bom dia. Um agro bom dia para você também. Depois do ciclone bomba passar pela região sul do país e chegarmos na sexta-feira, é hora de contabilizar os prejuízos. A Emater do Rio Grande do Sul informou que no meio rural, os temporais desta semana, sim, provocaram prejuízos em culturas e criações no estado. Os maiores danos foram na parte estrutural, galpões, estufas e silos, além do destelhamento de casas. E também foram registrados prejuízos no reflorestamento em Erechim e na cultura de alho na região de Caxias do Sul. Já no litoral norte
do estado, os temporais também afetaram a produção de hortaliças e de banana. Zé, a região norte de Santa Catarina, também registrou uma série de prejuízos com este temporal. Segundo a Asbanco, que é a Associação dos Bananicultores de Corupá, os fortes ventos atingiram 12 municípios produtores da fruta. Os danos materiais ainda estão sendo calculados, mas os produtores rurais já relataram perdas entre 40% e 90% da produção. São máquinas, galpões que foram danificados e casas, principalmente na área rural, totalmente destelhadas. A região está sem energia elétrica desde terça-feira e as estradas rurais continuam interditadas pela queda de árvores, principalmente. Segundo a diretora executiva da Asbanco, Eliane Miller, vai levar 1 ano para que os produtores recuperem a produção perdida. Zé Paulo, mais um agroabraço para você e um ótimo final de semana. Segunda-feira tem mais, né, Márcio Fernandes? Bom fim de semana para você também. Agora são 6h28, Lucas Herrero. Bom dia, Lucas. Tudo bem, Zé Paulo? Bom dia a você, bom dia também aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Hoje a gente traz uma história boa, Zé Paulo, com uma novidade. Por que eu digo isso? Porque um paciente com Covid-19, que estava internado há 39 dias, recebeu alta sem precisar ser entubado, principalmente, Zé Paulo, por causa do auxílio de um capacete de ventilação. Antes disso, o cardiologista Arturo Raul, de 55 anos, piorava a cada dia, como a maioria dos pacientes com coronavírus, né, Zé Paulo? Os pulmões dele estavam 70% comprometidos e ele tinha praticamente certeza que ia precisar entubar. Ele é diabético, hipertenso e está acima do peso. Não queria, claro, o respirador de jeito nenhum. Até que o pneumologista Marcelo Amato apresentou um capacete, Zé Paulo, uma bolha de respiração que vem sendo testada em alguns hospitais da capital paulista. E agora o Arthur, o paciente, conta pra gente como foi a experiência antes e durante o uso. Você, quando está no barco e de um lado está o tubarão, do outro lado uma baleia, você vai escolher aquele que a mordida vai doer menos, né? Ele propôs isso, falei, vamos fazer. E a melhora foi assim significativa. Primeiro que a minha falta de ar melhorou muito. Eu chegava a dormir dentro do capacete. Das 4h30 que eu ficava de manhã e à tarde, na hora de tirar o pessoal tinha que me acordar, porque eu dormia e respirava, super tranquilo. Para ter uma ideia, Zé Paulo, em 5 dias de uso, o Arthur se recuperou numa velocidade surpreendente até para os médicos e 1 semana depois recebeu alta. Explicando um pouco melhor como funciona esse capacete, é um método não invasivo, ou seja, não tem entrada de tubo pela traqueia nem nada, e esse capacete cria um ambiente isolado dentro da cabeça ali, né? Na verdade, na altura do rosto do paciente. O pneumologista consegue controlar a oxigenação melhor do que em outros aparelhos que já existem, e a ventilação artificial também pode machucar o paciente se não for suave. Nesse capacete, o médico consegue controlar direitinho a pressão e a oxigenação para que o paciente se recupere mais rapidamente. Com isso, Zé Paulo, a gente traz a palavra do médico, o Marcelo Amato, que conversou com a gente e agora enumera as vantagens de ter esse capacete de ventilação como possibilidade de tratamento. A gente tentou usar como um mecanismo para oxigenar o paciente, aliviar a falta de ar e, ao mesmo tempo, promover uma ventilação mais gentil, de forma que o próprio paciente se machucasse menos. Então, no fundo é isso, a gente usa algumas técnicas para o paciente respirar mais devagar e mais fraco, aí isso favorece a recuperação pulmonar mais rápida. É bom deixar bem claro, né, Zé Paulo, que ainda não existe o registro pela Anvisa desse capacete, por isso que o uso é compassivo, né? O Arthur teve que assinar um termo de responsabilidade, só que outros 2 pacientes também usaram o capacete, um deles já está na enfermaria e outro segue o tratamento com quadro estável. Os 2 também melhoraram depois de utilizar essa nova metodologia, que é um capacete de ventilação artificial sem a necessidade de intubação, Zé Paulo. Tudo é válido, né, Lucas? Sem dúvida alguma, ainda mais com todo esse problema que a gente viveu nos últimos 2, 3 meses de falta de ventilador, falta de respirador, problema de importação. E esse método, Zé Paulo, foi muito usado na Europa, principalmente na Itália, também na Espanha, só que aqui no Brasil demorou para chegar. Na verdade, os testes vêm sendo feitos desde abril, mais ou menos, e agora, por volta do meio de junho, a gente conseguiu bons resultados depois de algumas adaptações. É mais uma alternativa em relação aos respiradores e também às UTIs do Brasil. Em muitos lugares seguem bastante lotadas, né, Zé Paulo? Parabéns ao Dr. Marcelo Amato e à sua equipe, hein?
É a criatividade, né, do brasileiro nessas horas de dificuldade. Obrigado, Lucas. Um abraço, bom fim de semana. Valeu, Zé Paulo. Grande abraço, ótimo fim de semana. 6h32. O Pulo do Gato. E agora vamos às manchetes da imprensa brasileira nesta sexta-feira, dia 3 de julho de 2020. Vamos começar pelo Globo Rio de Janeiro. Alta da indústria em maio indica que pior da crise já passou. O estado de São Paulo. Juro baixo no país faz brasileiros buscarem aplicações no exterior. Agora São Paulo. Servidores querem impedir reabertura do INSS dia 13. Correio Brasilense Distrito Federal. Reabertura no Distrito Federal inclui de restaurantes e escolas. Liberou geral lá do governador libanês, hein? Daqui a pouco a gente comenta sobre isso. E a Folha de São Paulo? Decisões de Gilmar podem reprisar até 1 bilhão por mês. E os indicadores da economia, Maju Arruda Leite? Dólar comercial, Zé Paulo, fechou em alta de 0,60%, negociado a R$ 5,35. O euro também em alta de 0,56% a R$ 6,00. Já a Bolsa de Valores fechou em uma leve alta de 0,03% a 96 mil pontos. Então chamou a atenção essa manchete aí: queda de juros e crise empurram o brasileiro para aplicações no exterior. É isso mesmo, viu? Com a taxa básica de juros em 2,25% ao ano, que é o menor patamar histórico, né? E o Brasil atravessando uma crise econômica, os investidores, né, que estão sempre à procura dos melhores caminhos para não perder dinheiro, né? Pelo menos isso, se movimentam para encontrar aplicações que ofereçam ganhos reais, isto é, acima da inflação. E muitos têm tentado a sorte no exterior. De janeiro a maio, investidores brasileiros destinaram 3 bilhões e meio de dólares para fundos no exterior. Para ter uma ideia, né, do volume, no mesmo período de 2019, 791 milhões de dólares tinham feito esse caminho. Agora 3 bilhões, quase 3 bilhões e meio, 3 bilhões 452. As aplicações em ações deram um salto ainda maior. Somaram até maio 707 milhões de dólares, quase 10 vezes mais do que há um ano, quando as aplicações em bolsa tinham chegado a 74 milhões de dólares. As transferências são monitoradas pelo Banco Central e estão no balanço de pagamentos do país. Os próprios brasileiros estão procurando, então, investimentos no exterior, que começaram a ganhar mais visibilidade com o aumento do número de empresas brasileiras abrindo seu capital lá fora. Então, olha, quem quiser dê uma lida nessa matéria, que é muito técnica, né? Que está hoje no caderno de economia do jornal O Estado de São Paulo. E 14º lugar foi a posição do Brasil em ranking sobre os menores juros reais, considerando as 40 economias mais relevantes do mundo. Então o Brasil ficou em 14º lugar com os menores juros reais. Olha só, hein? Quem diria? Só que não está adiantando muito, né? Porque o momento é de crise econômica decorrente da pandemia. Continuamos falando de economia aqui no Pulo do Gato, agora Carol Sandler. Bom dia, Zé Paulo, e bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. O tema de hoje é controle financeiro. Eu vivo recebendo a pergunta: como é a melhor forma de acompanhar e controlar meus gastos? Com um caderninho, um app ou uma planilha? Qual que é a melhor forma? E a resposta é: depende do que funciona para você. Não existe uma receita única de bolo. Você tem que escolher aquele meio que funciona, que você consegue se adaptar e usar no dia a dia, tá? Eu, por exemplo, gosto muito dos aplicativos porque eles são funcionais e você consegue lançar rapidamente ali os gastos, especialmente para quem nunca teve nenhum tipo de controle e está começando a fazer. Um aplicativo que eu gosto muito chama-se Mobills, M-O-B-I-L-L-S, e você consegue lançar gasto a gasto e já vê ali todo o seu desempenho do mês, tá sempre à mão no celular.
Mas, para quem gosta mesmo de fazer controle financeiro, não existe nada melhor do que a boa e velha planilha. Você consegue colocar ali todas as suas linhas, todos os seus gastos. Mas não importa se você é mais das antigas e gosta mesmo de papel e caneta, você tem que achar o método que funciona para você. O ideal para começar a controlar os gastos é, por um mês, anotar todos os gastos, da balinha até o aluguel. Tudo. Todo dia você anota e passa depois para sua planilha ou para o seu aplicativo ou para o caderninho. Se depois de um mês você já tiver essa sensação de que conhece bem a forma como gasta o seu dinheiro, pode começar a fazer controles semanais. Você acumula todos os recibos ou então os avisos por SMS do banco e uma vez por semana passa tudo para a sua planilha para conseguir ter sempre esse controle. A planilha, ou aplicativo, ou caderninho, lembrando, é mais do que só para jogar os dados, tá? Você tem que anotar tudo ali e depois consultar para ver como é que estão os seus gastos, se você pode aproveitar e fazer uma farra, ou então se está na hora de pisar um pouco no freio e segurar a onda pela próxima semana, por exemplo. Assim, você vai conseguir construir um controle financeiro que funciona para você. Aí o que aconteceu lá no Distrito Federal, em Brasília, né? O governo do Distrito Federal, o GDF, decretou a reabertura total de comércio e escolas, mesmo com o avanço do coronavírus e a alta taxa de ocupação de leitos nos hospitais. Não dá para entender muito, né, a decisão do governador Ibanez Rocha, que até agora tem se pautado muito pelo bom senso, né? Mas ele ontem decretou a reabertura total do comércio, da indústria e o retorno de aulas presenciais em escolas e universidades. Primeiros estabelecimentos liberados serão salões de beleza, esmalterias, barbearias, centros estéticos e academias de esporte, que já poderão reabrir as portas na próxima semana, na terça-feira. As escolas, universidades e faculdades da rede privada podem retomar as atividades presenciais em 27 do mês de julho, desse mês aqui, e as da rede pública no dia 3 de agosto. Bares e restaurantes poderão receber a clientela a partir do dia 15. Quer dizer, ele fez aí um escalonamento, né? Não é que abra tudo de uma vez aí. Enquanto isso, aqui em São Paulo, o governador Dória está liberando a abertura de loja por 6 horas durante 4 dias da semana. Vamos aos detalhes aí dessas medidas todas com a Maju Arruda Leite. Pois é, Zé Paulo, o governo de São Paulo anunciou, nesta quinta-feira que vai aí publicar um decreto permitindo essa ampliação do horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais aqui nos municípios, que estão na fase laranja da flexibilização econômica durante essa quarentena. Mas aqui em São Paulo, essa primeira quinzena de julho poderá também terminar com até 23 mil mortes causadas pelo coronavírus. Essa projeção foi apresentada pelo governo do estado de São Paulo na coletiva de imprensa de ontem. Já os números de casos confirmados da doença tendem a atingir um patamar entre 335 mil e 470 mil, segundo o secretário de Saúde, José Henrique Guerman. Neste novo período, até a metade do mês de julho, a primeira quinzena de julho, nós temos um range novo de 335 mil casos a 470 mil casos. Da mesma forma, o número de óbitos está num range entre 18 mil e 23 mil casos. Vamos aos números então. Hoje são 302.179 casos confirmados, com 15.351 óbitos aqui em São Paulo. A taxa de ocupação das UTIs está em 64% no estado e 64,7% na região metropolitana da capital. A cidade de Itaquaquecetuba, no leste aqui da Grande São Paulo, apresentou um recente aumento nas internações e piora nas taxas de ocupação dos leitos. Por isso, a cidade será orientada a voltar à fase mais restritiva do plano de retomada, é o que diz pra gente o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus, Paulo Menezes. Mostra uma taxa de ocupação muito alta de leitos de UTI, bem acima de 80%,
e taxas de aumento de internações também muito elevadas, de forma que o Centro de Contingência recomenda que esse município institua a fase de quarentena no nível vermelho. E a partir da semana que vem, exatamente da próxima terça-feira, os estabelecimentos também que puderam reabrir aí na fase 2 laranja terão uma nova opção de funcionamento. Hoje, comércio, shoppings, imobiliárias, concessionárias de veículos e escritórios de prestação de serviço podem funcionar 4 horas por dia com 20% da capacidade. A nova opção, então, prevê abertura apenas em 4 dias úteis da semana, mas durante 6 horas, Paulo. E ainda tem a chance, né, do governo do estado de São Paulo anunciar na coletiva de imprensa hoje a liberação aí da reabertura de teatros, museus, salas de cinema e galerias, já a partir da fase amarela do plano de flexibilização, ou seja, a partir de segunda-feira. Informação que o repórter Lucas Josino trouxe pra gente. Vamos ver se isso se concretiza na coletiva de hoje, Zé Paulo. Então, aqui em São Paulo nós estamos chegando o quê? A 15 mil mortes, né? No Brasil são quase 62 mil, né? Exato. Sei, ainda não passou o período do perigo não, hein? Pois é, Zé Paulo, aqui no estado de São Paulo, 15.351 óbitos. Já passou de 15 mil. Já passou. Então, será que é a hora de abrir tudo? Não sei, o futuro dirá. Agora, sabe o que apareceu agora em São Paulo, depois desse período aí de pandemia, né, em que as coisas ficaram mais tranquilas, até a poluição diminuiu? Saguis. Saguis no Morumbi, Saguis no Pacaembu, mas há um alerta da Juliana Suma, que é a diretora da Divisão de Fauna Silvestre da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente. A população não deve alimentar os macaquinhos, hein? E deve manter distância. Se o animal estiver ferido, ou seja, um filhote ainda, é recomendado entrar em contato com a divisão de fauna da Prefeitura de São Paulo. Será que 156 funciona para isso? Tem um outro número aqui, 3885-6669. 3885-6669. Então, se topar com um sagui, eles são muito engraçadinhos, né? Mas tome cuidado, viu, para agradar. Já vi aqui né? ao redor do grupo do Bandeirantes de Comunicação, vários macaquinhos, né? Então, precisa tomar cuidado, né? Que nunca se sabe. 6:45, mais notícias chegando no Repórter Bandeirantes. Atenção, Rede. Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter Bandeirantes. 6:45. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região mantém a prisão domiciliar do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. O TRF4 também afastou o pedido de revogação das medidas cautelares e negou, por maioria, o habeas corpus pedido pela defesa do ex-deputado solicitava a liberação do seu cumprimento de prisão preventiva no âmbito da Operação Lava Jato. Cunha está detido desde outubro de 2016. Ele foi condenado em primeiro grau em março de 2017 a 15 anos e 4 meses de reclusão pelos crimes de corrupção passiva, evasão fraudulenta de divisas e lavagem de dinheiro. 6:45 e a pandemia no calendário eleitoral. Ouça agora no comentário de Fernando Mitre. O polêmico voto obrigatório tem levantado pelo menos uma pergunta. O eleitor com alguma comorbidade, grupo de risco, será punido, será multado se decidir não sair de casa para votar? Essa dúvida que já ouvi de várias pessoas e outras estão aparecendo, enquanto o TSE se debruça sobre os problemas de uma eleição em tempos de pandemia, mesmo com o adiamento, que foi uma decisão louvável. A ideia de dividir a votação em 2 dias já está descartada, mas novos critérios de segurança individual para a campanha. Discussão sobre como serão as filas, organizadas talvez em grupos, horários específicos para os idosos, por exemplo. Tudo isso está em estudo. Essa eleição deve exigir comportamentos e cuidados especiais dos eleitores, dos candidatos, dos mesários e das autoridades. Essa eleição será diferente, mesmo
com a pandemia já perdendo força, como se espera, mesmo com aquela curva de infecções caindo, como se espera. 6h47. Repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Fôlego na Bandeirantes. Oferecimento Sul América. O cuidado nos une. Cuide de quem você ama. Ricardo Capriotti. Na edição desse domingo do Fôlego, o entrevistado é o médico gerontólogo Alexandre Kalash. Um dos nomes mais importantes da medicina mundial, Kalash passou a maior parte da vida profissional se dedicando junto à Organização Mundial da Saúde ao estudo do envelhecimento saudável. Uma conversa que interessa diretamente a quem já atingiu a terceira idade e a todos aqueles que desejam chegar lá esbanjando vitalidade. O Fôlego também vai falar sobre a reabertura da ciclovia da Marginal do Pinheiros. Nas próximas semanas, os ciclistas devem receber esse equipamento completamente reformado e pronto para atender tanto os que precisam de mobilidade como aqueles que necessitam de um espaço para treinamento sobre as magrelas. O grupo de colunistas do programa tem sempre dicas importantes sobre saúde, alimentação, treinamento e tudo aquilo que importa para quem já se mexe e para quem está precisando do primeiro incentivo. Isso tudo vem embalado em uma trilha sonora motivadora e contagiante, como essa versão de um clássico do Doobie Brothers. O Fôlego, ao vivo, é nesse domingo, 8h30 da manhã. Fôlego na Bandeirantes. O Pulo do Gato. Agora são 6h51 e do Jornal Português Diário de Notícias recolhemos a notícia de que um avião da TAP, que deveria fazer a ligação Lisboa-Funchal, voo TP-2357, né, um avião Embraer, regressou ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, 25 minutos depois de ter decolado. Não se sabe os motivos. O destino dele era o Aeroporto Internacional da Madeira, que é um aeroporto complicado, né? Esse aeroporto que tem o nome de Cristiano Ronaldo, o filho da Madeira, né? Que é um orgulho para todos os madeirenses. Mas esse aeroporto que tem o nome do Cristiano Ronaldo é complicado. O avião já sobrevoava o Oceano Atlântico, né? A mais de 10 mil metros, deu meia volta e regressou, aterrissando de novo no aeroporto de Lisboa, às 10 horas, os motivos não foram explicados. Esse voo, né, que saiu às 9 horas da manhã, tinha chegada prevista para 10h30, 1h30 de voo entre Lisboa e o Funchal. Os passageiros estão lá, devem estar bem desagradados, né? Estão bem chateados com o que aconteceu. É um imprevisto, né? As pessoas têm compromisso e tal, já contam, né, em chegar naquele determinado horário e aí se veem, né, surpreendidos por alguma imprevidência de voo. Não sei o que é que aconteceu, também a notícia não fala. São 6h52, agora o esporte no Pulo do Gato, Guilherme Simati. Giro Esportivo. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, marca de qualidade e segurança, marca aí. É Nakata, é tudo azul pela frente. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. E fios e cabos elétricos CIO. CIO, conectada com o futuro. Bom dia, Zé Paulo. As semifinais da Taça Rio estão definidas. O Flamengo vai enfrentar o Volta Redonda no domingo às 4 horas da tarde, no Maracanã. E o Fluminense joga contra o Botafogo no mesmo dia e horário, mas no Newton Santos. O rubro-negro garantiu a classificação na quarta-feira, assim como o Fogão. Ontem, o tricolor empatou por 0-0 com o Macaé fora de casa. Já o Volta Redonda bateu o Resende por 2-1 e também avançou. O Vasco da Gama, que levou a melhor diante do Madureira por 1-0, está eliminado da competição.
Ao lado do Flamengo, o Vasco também quis o retorno rápido do futebol durante a pandemia e agora está fora do estadual. A decisão da emissora, que tinha os direitos do Carioca de romper o contrato de transmissão, também repercute. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o dirigente do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro, membro do Comitê Executivo de Futebol, disse que o estadual de 2020 vai ficar marcado para sempre. O campeonato todo manchado, né? O tempo todo, naufragados, sem rumo, sem horizonte. Isso é o resultado da correria. Vamos entrar no livro dos recordes como o campeonato mais desastroso da história. No futebol internacional, o Real Madrid ganhou do Getafe por 1-0 o gol de Sérgio Ramos. Os merengues abriram 4 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, o Barcelona. O Real está próximo do título do Campeonato Espanhol. Pela mesma competição, o Osasuna bateu o Eibar por 2-0. O Real Sociedad levou a melhor diante do Espanhol por 2-1. Na Premier League, o campeão Liverpool sofreu um chocolate, 4-0 para o Manchester City do técnico Pep Guardiola. No italiano, a Atalanta venceu o Napoli por 2-0 e a Udinese saiu vencedora do confronto contra a Roma, também 2-0. Um abraço, Zé Paulo. Nossa, mas que chacoalhada levou o campeão Liverpool, hein? O Manchester City ontem sobrou em campo 4-0. Mas o título já estava conquistado. Mas é sempre uma mancha. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Flamengo, né? Que sobrou no Campeonato Brasileiro, foi na Vila Belmiro. Lá tomou um chocolate também, 4-1, acho que foi, né? Uma goleada do Santos sobre o Flamengo, já campeão brasileiro no ano passado. Agora são 6h55. Milton Neves, o polêmico, bom dia. Olá, Zé Paulo de Andrade, o canhão do rádio no pulo do gato, diariamente necessário, Zé. Eu tenho placar hoje para divulgar no pulo, aleluia, voltou o placar, vamos lá. Bem, nós tivemos pelo Campeonato Espanhol, Eibar 0, Osasuna 2, Real Sociedad 2, Espanhol e Barcelona 1, e o Real Madrid, o virtual campeão, ganhou do Getafe por 1-0. Aliás, a chance do Real Madrid não ser campeão espanhol é a mesma que tem o Flamengo de não ser campeão da Taça Rio e direto ganhar o Campeonato Carioca também. Tivemos pelo Campeonato Italiano, Atalanta 2, Napoli 0 e Roma 0, Udinese 2. Um gol do Zico de bicicleta e outro do quarto zagueiro Edinho. Pelo Campeonato da Inglaterra, o Manchester City carimbou as faixas do Liverpool, né? Mas o Liverpool não queria saber, já tinha ganho o campeonato e tal, depois de 30 anos. 4-0 pro time do Guardiola, hein? E pelas semifinais do Campeonato Carioca, agora nós vamos ter Flamengo e Volta Redonda, Fluminense e Botafogo. Ontem, Macaé 0, Fluminense 0, Volta Redonda 2, Resende 1, e o Vasco da Gama conseguiu ser eliminado, hein? Ganhou de 1-0 do Madureira, mas não adiantou nada. Então agora vamos ter, nas semifinais do Campeonato Carioca, da Taça Rio, Flamengo e Volta Redonda, Fluminense e Botafogo. Isso é só para constar, porque são jogos desinteressantes e o Flamengo já ganhou o primeiro turno, vai ganhar o segundo e vai ser campeão carioca direto. Emoção lá no Rio não há com bola rolando. A emoção envolve a medida provisória do futebol, a TV do Flamengo, né, a Flá TV e a Rede Globo. A briga tá, olha, é uma pugna renhida, diria o jornalista Mauro Betting. E ao final, pode ser uma mudança, poderemos ter uma mudança total na história da transmissão esportiva pela televisão brasileira, a transmissão do futebol, desde, olha, assiste a Chateaubriand, que inventou a televisão do Brasil em 1951. Mas vamos aguardar, mas a briga é grande, hein? Um grande abraço para vocês e até amanhã! Este é o provocador Milton Neves. O presidente Bolsonaro sancionou a lei que obriga o uso de máscaras em espaços públicos, transportes públicos como táxis, carros de aplicativos, ônibus, aeronaves e embarcações fretadas. Mas apôs vetos a essa lei. A sanção foi publicada na madrugada de hoje no Diário Oficial da União. O presidente vetou a obrigatoriedade do uso de máscaras em órgãos e entidades públicas e em estabelecimentos comerciais, industriais, templos religiosos e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas. Ele diz que o trecho incorre em possível violação de domicílio. E os estabelecimentos também não serão obrigados a fornecer máscaras gratuitamente aos funcionários.
Então o presidente sancionou com vetos a lei que obriga o uso de máscaras nos espaços públicos. São discutíveis os vetos que ele apôs, né? Mas acaba criando exceções. E agora, para fechar o programa de hoje, e desejando já a todos um bom fim de semana, vem a Paula Soares com a previsão para hoje. Esta sexta-feira vai ser mais um dia marcado por frio no estado de São Paulo. Todas as regiões paulistas hoje vão ficar com temperaturas baixas. Na região metropolitana, o dia começa com céu nublado, pode garoar em alguns momentos, principalmente de manhã, e depois ocorrem algumas aberturas de sol entre bastante nebulosidade. A máxima prevista é de 17 graus. O litoral paulista passa o dia com céu nublado e com garoa em vários momentos. Pelo interior, o ar fica mais seco hoje, o sol aparece mais forte, mas mesmo assim as temperaturas não conseguem subir muito. O dia já começou com geada em áreas da Serra da Mantiqueira, também do sul do estado, e a temperatura nestas áreas também permanece baixa no decorrer do dia. O fim de semana ainda vai começar com temperaturas baixas e só no domingo que esquenta um pouco mais. 7 horas, daqui para frente, primeira hora.